Agora, eles estão com sede e fome da tua palavra. Senhor, venha abençoá-los, transformá-los. Então, amém. Então vamos ver Judas, abrir a sua Bíblia em Judas. Nós temos, eu quero mostrar aqui que a gente tem que ser forte. Porque a gente fala muito de força, mas é só o fundamento da palavra de Deus é que dá força para a nossa vida. Senão a gente cai ali. Então é isso que nós vamos ver aqui. Como que a gente pode ser forte? Tá? Porque a Bíblia tem orientação sobre isso direto, né? Porque quando Deus me dá a força dele, não importa o que esteja acontecendo no mundo. Não importa, porque tem gente que ouve falar de coisas que está acontecendo no mundo, já começa a ficar desesperado. Então, como que você vai ser forte? É isso que nós vamos tratar desse assunto que a Bíblia fala. Força é isso. É você não se abalar. Nós temos o exemplo de Jesus, né? O maior exemplo, Paulo, etc. Como que era a condição dele, né, gente? Não era de um homem forte? O diabo, o dia inteiro atrás dele, fazendo coisas. O dia inteiro. E até na hora que ele foi entregue, não era um momento para ficar abalado? Gente, ele suou sangue, imagine o nível do tormento de Satanás na vida dele, a pressão, que nós não temos ideia até onde foi isso, para ele chegar a suar sangue. Uma pessoa com um tormento muito grande, ela pode cair dura. Lógico, dá uma vontade. Estoura as veias da cabeça. Cai morto, né? Pela pressão. Então veja que ele era um homem forte aonde? No Espírito. Essa é a condição que ele quer nos dar, que está aberto aqui para nós. Mas isso é na presença dele, hein, gente? Com a palavra. Se você não tem a força de Deus, você não consegue fazer nada. Para Deus. Porque Deus pode ser o mínimo, que parece que é uma coisa pequena, mas é muito grande no reino espiritual. Porque os demônios estão lá. Vocês estão acompanhando? Então, quem não tem a força de Deus é essa força, equilíbrio emocional. É o equilíbrio que nós precisamos ter. Então, veja, Jesus foi um cara super equilibrado. Como homem, ele foi 100% homem natural e 100% Deus aqui. Mas como um homem natural, ele foi super equilibrado ou não? Então, isso é o que ele quer transferir para nós. Esse equilíbrio. Mas não é mente, gente. Isso é vida espiritual. O seu espírito está em Deus com a palavra e o Espírito Santo. Estão acompanhando? Essa é que é a diferença. Que o diabo, ele fica cutucando para ver se você está abalado ou não espiritualmente. Se você vai aguentar ou não. E o Senhor deixa. O Senhor sabe onde nós estamos, mas deixa porque nós precisamos saber. E nós precisamos ir nele para vencermos. Estão acompanhando? O que nós temos que fazer para sermos fortes? Para a gente não ficar aí nessa loucura toda. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, o que ele está falando aqui? Edificar a fé. Aqui está uma orientação para ser forte. No Espírito. Ser forte no Espírito. Edificar a fé. É o que ele está dizendo aqui. A vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Tá? Mas vem cá, não é ficar baracaxê, calabaxê, garecoxê, corabalá, nem tem palavra de Deus lá dentro, não vai acontecer nada. Então, só ficar orando em línguas, sem ter a palavra de Deus, a pessoa vai enjoar um tanto, porque ficou lá, não aconteceu nada. Para ele aconteceu o que ele estudava, tá, meu amigo? Ele estudava a palavra, ele estudou muito para saber tudo que ele sabia. Daí Deus revelou tudo, abriu para ele. Então, ele foi estudando. Ele mostra lá no livro, a pessoa não pesca isso. Não, daí eu não tinha o que fazer, eu fiquei lá orando em línguas, mas aí ele foi ler a Bíblia. Quando o amigo chegava, ele falava, olha o que está escrito aqui. Olha isso, ele falou, credo, mas de onde você tirou isso? Eu falei, é revelação, não sei lá, estou lendo. Quer dizer que a oração em línguas vai trazer revelação para quem está estudando. Aí, se traz a revelação, já vai ter como mudar a sua vida. 1 Coríntios agora, 3. Vamos lá. Tudo da Bíblia é poderoso. Vocês estão vendo, né, gente? Não tem fim isso. Nossa, é uma glória isso daqui. Agora,
Então nós vamos falar, o que ele falou lá? Edificar a fé. Nós vamos falar sobre edificar. Edificar é construir, né? Edificar não é construir? Então é isso que tem que ser feito, construir. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que nos dá a fé. Está valendo isso? Então, eu vou me colocar numa condição de estudante de Deus, do Espírito Santo, para Ele me ensinar. Eu vou querer buscar ter um coração que aprende, que quer, porque tem gente que não tem coração que aprende. Não adianta. Para esses o Espírito Santo não faz nada, porque a pessoa não tem. Não tem porque não quer. É difícil. Sabe aquela gente que é um nó a cabeça? Não vai. Tem que ser simples. Quando você chegou lá na escola, você chegou o quê? Para questionar, para ficar fazendo confusão, e para não aceitar nada, ou você foi, não, eu vou aprender tudo que falar aqui, eu vou aprender. É assim que tem que ser. Esse coração que serve, né? Então, olha, vamos falar sobre construção. Então, no versículo 9, nós vamos até o 11. Diz assim, 1 Coríntios 3. Porque de Deus somos cooperadores, certo? Temos que cooperar, né? Lavoura de Deus, nós somos uma lavoura de Deus. Aqui entra essa lavoura, entra o chamado, entra o ministério, é isso aí, certo? Edifício de Deus sois vós. Todo edifício tem que ter um fundamento, e nós podemos chamar de alicerce. E é esse fundamento, feito corretamente, é que qualifica a vida do cristão. Ponto final. Está valendo isso? Amém. Se não tiver fundamento, não tem vida cristã. Não tem vida boa, não. Então, olha lá. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a vida cristã se compara a um edifício. Que está falando aqui, edifício de Deus. Nós já vimos lá que nós temos que edificar a nossa vida tendo fé. Então é isso aí, somos edifício de Deus, então a nossa vida se compara a isso. Então tem que ver como é que vai construir esse edifício para ele ficar forte, para sustentar até terremotos. Não é que existe isso? Sim. Vocês sabem, né, queridos? Existe, olha isso. Então, é possível nós termos um alicerce que aguenta tudo. Você não acha isso ótimo? Tem que ser assim, para você vencer na vida. Não pode ser de qualquer jeito o alicerce, porque me abala e eu sou destruída por qualquer situação que venha. Então, esse fundamento não é posto na alma, é no espírito. É o Espírito que é o lugar do fundamento. Então veja que o Espírito é forte, ele fortalece a alma. Ele vai comandar a alma, onde estão as emoções, a razão, o intelecto e a vontade própria, certo? Então, o fundamento, que é o que ele diz aqui no versículo 11, é Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que ter revelação de quem é Jesus Cristo. O que é a ressurreição de Jesus. O que é o Calvário, a obra de Jesus no Calvário. Entende? O que ele me concedeu depois de ressuscitado e depois de subir aos céus e estar sentado à direita de Deus. Tudo. Eu tenho que ter revelação desse Jesus. E andar com ele. Andar com a revelação é andar com Jesus. Então é o Espírito Santo que me dá. Entendam isso. Você vai começar estudando com o seu intelecto. Óbvio. Que tem que entrar por um lugar, né? Vai entrar pelo dedão do pé. É pelo intelecto.
com a sua cabeça. Você está estudando, mas você vai orando, o Espírito Santo vai se envolvendo, que é a palavra de Deus, até formar aquele estudo, aquele ensino, e essa palavra em espírito. Tá? Então veja Efésios capítulo 2. Vamos aqui para frente um pouquinho. Efésios capítulo 2. Nós vamos ver esse versículo. Versículo 22. Diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha isso que demais. Que bárbaro. Tá vendo? Vocês grifam isso, porque quando vocês forem ler, vocês já vão lembrar que é isso que é a sua vida. Tá? Por isso que a gente é bom. A Bíblia tem que ser colorida, sabe? Você passa as canetinhas, lápis, sei lá, escreve do lado, porque quando você for, meu Deus, é isso que está acontecendo. Porque é para estudar. Eu tenho que entender isso. Isso aqui tem que ser manuseado. Tá? Então, nós temos que examinar como que nós estamos construindo a nossa vida agora. Porque estamos, de um modo ou de outro, nós estamos. Assim que nascemos de novo, nós começamos a construir a nossa vida para a eternidade. Então, vamos agora, cada dia, observar como estamos construindo a nossa vida. Que vai ser para partir para a eternidade, tá? Então, se a gente pegar um exemplo aqui no natural, um edifício. Quando você vai fazer um edifício, você faz o fundamento do solo, você examina tudo aquilo, e depois você vai fazer o alicerce, o fundamento desse edifício. De acordo com a profundidade, com a estrutura desse fundamento, vai designar a altura e o peso do prédio, sim ou não? Sim. Lógico! Isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Gente, a unção, tá? É tão certo como isso. Porque o prédio que não foi bem feito, o fundamento, de acordo com o que ia ficar para fora, cai, né? Acontece coisas que a gente vê por aí. Eu de cálculo, sei lá. E assim é a nossa vida. Pode ser destruída se nós não estivermos alicerçados nesse fundamento que é Jesus Cristo. Vocês estão vendo isso? É muito sério, é isso que ele está. Nós somos a habitação de Deus, tá? Conforme você for estudando, pegando os ensinos aqui na igreja, participando, lendo a Bíblia, você vai orando em línguas, adorando o Senhor e tudo mais, a sua mente vai se abrindo. Você vai sendo uma pessoa espiritual, não carnal. Que só blá, 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 fala. Na hora do problema está lá no buraco. Nem saiu de lá. E veja que quando Deus está operando na nossa vida, para ela, para surgir para fora o que está sendo alicerçado, leva tempo. Porque você vê aí, ó, quando vai construir um prédio, gente, fica aquele tapume seco, né? Você não vê nada. É até meio perigoso quando sobe muito rápido, né? Mas, enfim, eles ficam trabalhando lá, de repente achar, sei lá, tem um riozinho que passa, ou então é pedra, aquelas coisas muito difíceis, precisa dinamitar, ficam trabalhando lá sem que ninguém veja. Então, esses momentos de oração que ninguém está vendo nada, e nem nós, Deus se manifestar, não é momento de desanimar, é momento de ficar mais firme, porque está sendo sólida a construção, para o edifício subir com segurança, tá? Que é uma segurança que é eterna. Então, o Senhor fala muito bem sobre construir. Vamos ver Mateus 7, esse fundamento, mas está muito claro aqui. O Senhor Jesus mostrou com clareza, exatamente aqui. Vamos ver, capítulo 7, os versículos de 24 a 27. Então vamos lá. Que são os dois fundamentos, tá? Todo aquele, no 24 de Mateus 7. Pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Olha aqui, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele está falando aqui de praticar
e edificar a vida na rocha, que é Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então é isso aí, edificar a nossa vida. Quando vem os problemas, não destrói. Quando o problema acabar, não arrancou um pedaço da casa, da vida. Está perfeito. Não acabou com nada. Olha, é isso aí. É promessa, é isso que acontece. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, seja aí que só vem na igreja, contando papo, não tem fundamento, não estuda, não entra na presença de Deus, porque o que vale é a presença. O que você tem que buscar diariamente é a presença de Deus na tua vida. É isso que vale. Não pode só apresentar a lista dos pedidos e ir embora. Não, isso não é oração. Oração é quando você entra na presença de Deus. Tá? Tá valendo isso? Tá. Então, é isso aqui, ó. É esse aqui, o 26, veja. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Quais palavras? Essas que nós estamos agora aqui estudando. Tá? E não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Não tem alicerce, não tem fundamento. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, sopraram os ventos quer dizer o quê? Os problemas que vieram e nós não fizemos o que Jesus falou. Quando os problemas vierem, o que você tem que fazer? O que ele falou. Você vai praticar. Você vai praticar o que eu digo. É a Bíblia, é o que está escrito. Você vai praticar, mas você tem que orar para que esta palavra entre no seu coração. Seja a sua vida. Não o que está aí, coisa velha. Ele lá não é para ficar. É para ser substituído, tá? Então, nós vamos observando aqui que o fundamento é Jesus. Porque ele está falando que a casa tem que ser construída na rocha. A rocha é o fundamento. Então é Jesus Cristo. Que nem nós vimos agora há pouco ali atrás. Certo? Ele é o fundamento. Então, quem é o fundamento? É Jesus Cristo. E agora, quanto que nós temos que ser profundos no Espírito? É o quanto nós vamos buscando. Tá? Porque tempestade vem para todo cristão. Vocês sabem disso. Mas vem cada um, meu Deus. Nossa, mas vem para matar, roubar e destruir. Porque Jesus já falou, né? As tempestades são fortes. Não é chuvinha, não. É tempestade. Todo cristão passa por tempestade o tempo todo. Tá? Agora, depende o quão profundo nós somos na palavra. Ou seja, em Jesus. Para sobrevivermos à tempestade. Não é mesmo, gente? E é isso que Jesus está falando. Se o fundamento é a primeira casa construída do homem que ouve a palavra e pratica. Então é esse que tem o fundamento. Praticar a palavra. Como que eu vou praticar a palavra? Estou com medo, estou com medo, estou com medo. Eu tenho que praticar para parar com esse medo. Então, para eu ter esse fundamento, eu tenho que ouvir Deus, ouvir certo. Eu tenho que conhecer Jesus, tá? E continuar agindo corretamente, de acordo com a palavra. Então, se veio alguma coisa na minha vida que me preocupou muito, eu tenho que ir para Deus e buscar na palavra o que Ele diz com relação à preocupação. E vou passar um tempo lá até eu ficar livre daquela preocupação. Não é que a gente não ame as pessoas, não se preocupe com situações, assim no sentido de, sabe, o que eu puder fazer, mas não é o caso que você não vai mudar no mundo, você não vai mudar nenhuma pessoa, ninguém você não vai mudar. Você pode dar uma ajuda, alguma coisa, mas então não adianta ficar com aquele pavor. Salmo 62.
Vamos ver. Versículo 6. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Abalado com o quê? Se o alicerce abalar, o prédio está em perigo, sim ou não? Tá balançando, vai cair esse negócio. Vai desmoronar. Então não pode. O coração tem que estar firme em Jesus. Com a palavra. Não é com a cabeça. Não é falar coisa da cabeça, é vida. Então ele diz muito aqui, claro. Só Ele é a minha rocha. Então só Jesus é a minha rocha. A estrutura, o fundamento da minha vida. Não é a pessoa lá da sua casa, sua família. Não é. Eles não são o fundamento da sua vida. Se acontecer alguma coisa com vocês, eles vão ficar de joelho chorando ali do teu lado, sim ou não? Mais do que isso, eles não vão poder fazer. Agora, esta rocha, que é o fundamento, que é Jesus na minha vida, Ele faz tudo, me livra de todo mal. É isso que Ele diz aqui, que eu não vou ser abalado com nada. Então, se o fundamento está na sua vida, você não está abalado. Então, veja como tem que mudar tudo aqui, porque quem está comandando é a mente natural, a mente humana, do homem sem Deus. Isso é mundo. Não é isso que tem que comandar aqui. É a palavra. Então, que o Senhor nosso Deus, orar. Deus, meu Pai, derrama a Tua graça, Pai glorioso, através da Tua palavra, que é a rocha, o fundamento para as nossas vidas, que é Cristo Jesus. Vem transformar cada coração, que a Tua palavra, Senhor, tenha sido ministrada hoje com o Teu poder, um forte poder, para quebrar todas as fortalezas de todos os que estão ligados aqui agora. E todos, Senhor, tirar as escamas dos olhos daqueles que não veem Jesus Cristo no Espírito, que não tem revelação da palavra, Senhor, mas faça esses corações queimarem, ó Pai, em nome de Jesus, queimarem com a fome, o desejo da Tua palavra, de conhecer Jesus, de Te servir, Senhor, que esse diabo de preguiça, de idolatria, de desânimo, de doutrina errada, saia de todos os corações. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio que esse ano muita mudança vai haver no coração, na vida de todos. Senhor, que os chamados vão surgir, e que eles vão Te servir. Pessoas novas virão. Senhor, eu creio que tem os que estão querendo. Por isso, em Cristo Jesus, nosso Senhor, eu Te dou toda a glória, todo o louvor e Te agradeço. E nós dizemos, amém. Aleluia, glória a Deus.